Olá, tudo bem? Então, ó, vamos ao resumo do capítulo 13, um capítulo bem extenso, um capítulo que tem bastante informação aí para a gente resumir. Então, aqui eu trouxe para vocês essa imagem que está lá na síntese do capítulo 13. Lá no final do capítulo 13, vocês têm essa imagem, que diz aqui, ó, nós trabalhamos com equações do primeiro grau, onde tinham equações com parênteses e equações com frações, e depois a gente desenvolveu a ideia de fração geratriz, que é da dízima periódica simples e da dízima periódica composta. Então, a prof vai desenvolver com vocês aqui um exemplo de cada uma dessas situações para que a gente consiga fazer o resumo, certo? Então, aqui, para a gente poder fazer, trouxe aqui, ó, tá? Vamos lá, equações com parênteses, não sei onde que é o acento aqui. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que desenvolver aqui? Quem lembra? A gente precisa fazer o chuveirinho, ou seja, a distributiva, né? Então, tem que fazer 2 vezes o x, que é 2x, 2 vezes o 1, que é 2, mais com mais dá mais, menos o 4, igual. O 3x não precisa mudar, mas o 5 não precisa mudar. Agora, a preocupação que a gente tem aqui é de deixar todo mundo que tem x de um lado, todo mundo que só tem número do outro. E para isso eu faço a seguinte avaliação. Em qual dos termos eu tenho mais x? No primeiro termo onde eu tenho 2 ou no segundo termo onde eu tenho 3? No segundo, onde eu tenho 3. Então, todo mundo que tiver x vai ficar no segundo termo. E todo mundo que for só número vai ficar no primeiro termo. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu já tinha o mais 2, o menos 4, e esse 5 que estava positivo, ele vai vir para o outro lado negativo. O 3x já estava nesse termo, e o 2x que estava positivo vem negativo. Até aqui tudo bem? Agora, fazemos aqui, ó, 2 menos 4 menos 5. Pensa, você tem 2 e deve 4, continua devendo 2. Deve 2 e deve 5, deve 7, certo? Igual, tem 3x e deve 2x, fica apenas com 1x. Lembra, esse 1 vai passar dividindo, só que o menos 7 dividido por 1 acaba sendo o menos 7. Então, nós encontramos o valor para x, tudo bem? Encontramos o valor para x. Esse foi o exemplo das equações com parênteses. Essa é a resolução, então, aqui das equações com fração. Lembra, para a gente ter uma resolução aqui, uma adição de frações, a gente precisa ter o mesmo denominador, o que nós não temos aqui, né? Então, nós vamos ter que encontrar o denominador comum entre esses números, certo? Nós temos que encontrar o denominador comum. Qual que é o denominador comum entre 4, 6 e 8? Se eu não sei, eu faço lá 4, 6, 8 e vou dividindo. Mas tenta lembrar da tabuada. Tenta lembrar da tabuada. Na tabuada do 4, quem tem, que também está na tabuada do 6, que também está na tabuada do 8? Acertou, é o 24. Barbaridade, que vocês estão muito bom de conta. Aí nós vamos pensar, 24 dividido por 4, ou quantas vezes o 4 fez para virar o 24, né? Então, 6. E o 6, ele vai multiplicar todo mundo que está ali em cima. A gente não pode esquecer dessa parte, ok? Quantas vezes o 6 fez para virar o 24? 4, ou 24 dividido por 6, 4. Então, esse 4 vai fazer vezes todo mundo que está ali em cima. A gente não pode esquecer do todo mundo. O 8 fez vezes 3, então 3 vezes o 5, 15. Agora, a gente já não tem mais a necessidade, nós não temos mais a necessidade de quê? De usar o denominador, tá? Agora a gente não vai mais usar o denominador, a gente só vai ficar com a parte de cima, ó. Só vamos ficar com isso. Menos 4, que multiplica 2x menos 7, igual a 15. Vamos lá, me ajuda aí. Agora vira um exemplo da primeira, ó. 6 vezes o x, 6x. 6 vezes o 1 positivo, 6.
Menos 4 vezes 2x dá menos 8x. Menos 4 vezes 7 dá mais 28, igual a 15. Agora me ajuda. Se eu tenho 6x e eu devo 8x, eu devo 2x. Se eu tenho 6 e eu tenho 28, na verdade eu tenho 34, certo? Tá certo, né? Tenho 6, tá. Agora, vou isolar o x. Aqui já tenho 15 e o 34 que estava positivo veio negativo. Quanto que dá? Se você tem 15 e deve 34. Veja assim, se eu tenho 15 e devo 30, eu devo 15. Devo 19, né? Devo 19. Agora, esse 2 que estava multiplicando, ele passa fazendo o quê? Dividindo, né? Então, eu vou ter lá o menos 19 dividido por menos 2. Você pode dividir ou pode simplificar. Nesse caso aqui, ó, ou vai ficar 19 dividido por 2, fazendo o joguinho de sinal, ou vai ficar o número decimal 9,5. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Sim? Vamos ver um exemplo de dízima periódica. A simples, a gente já sabe que é só pegar o período e colocar sobre o 9. A gente já sabe disso, né? Então, eu já sei que basta eu copiar o período e se eu tenho um 9, se eu tenho um período, um 9, se eu tenho 2 períodos, 2 9, se eu tenho 3 períodos, 3 9 e assim por diante. Quando eu tenho a parte inteira, lembra que eu tenho que separar. E aí, o que acontece? Eu preciso me lembrar de separar. Eu tenho aqui 1 mais essa parte da dízima, que é 52 sobre 99, o que a prof tinha dito, né? Então, a gente precisa lembrar que aqui eu separo a parte inteira da parte decimal. Vamos lá. Como que fica essa fração? Lembra que a gente tem que ter o mesmo denominador. E o denominador, no caso, é 99. 99, né? O 1 faz vezes 99. O 52 eu só repito porque ele já está sobre. Isso fica igual a... Quanto é, gente? 52 mais 99. Verdade que fica 151 sobre 99, tá certo? Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Lembra que é uma revisão do nosso conteúdo, né? Então, assim, é importante a gente saber de tudo isso para a gente estar resolvendo a atividade que vai ser proposta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Quando a gente tiver dízima periódica composta, como vai ser? Lembra que vou resolver pelo método prático, hein? Que eu pedi para vocês estudarem. Qualquer coisa a gente resolve no chat aí. O método prático diz assim: copia um número até o período, sem a vírgula. Desconta todo mundo que está antes do período, certo? Vamos lá de novo. Igual, deixa eu inserir uma fração aqui. Olha lá. O método prático diz: copia um número até uma parte do período, um representante do período sem a vírgula. Então, 0, que é a parte inteira, o 1, que é o anteperíodo, e o 2, que é o período. Você vai descontar tudo que tiver antes do período, ou seja, o 0, 1. Para cada número do período, você coloca um 9. Como eu só tenho 2, só um 9. Para cada posição do anteperíodo, você vai colocar o 0, certo? Então, uma posição apenas, que é o 1, que é o número 1. Então, apenas um 0. Resolvendo essa continha, obtemos aqui 12 menos 1, 11, sobre 99. Bem simples o método. Vamos lá de novo, usando o método prático, que eu pedi para vocês olharem. Qualquer coisa a gente discute no chat, não tem problema. Mas, ó,
A ideia é, copia o número sem a vírgula até um período, ok? Desconta todo mundo que está antes do período, ok? Um 9 para cada um do período, então 99 porque o período é 21. E um 0 para cada posição ocupada pelo anteperíodo. Como eu tenho o 0 e o 3, eu vou ter que colocar 2 zeros. Agora, o meu resultado será... Vamos lá. Quanto é 10.321 menos 103? Vamos ver. 10.321 menos 103. Estou fazendo aqui na calculadora para ir rapidinho, tá? Professora feia, né? Fazendo a calculadora. E 9.900. Lembra, ó, essa daqui dá para simplificar, por quê? Porque é todo mundo par, tá bom? Eu consigo simplificar essa daqui porque é todo mundo par. Então, ela ainda pode ficar assim, ó. Ela ainda pode ficar 5.109 sobre 4.950. Talvez ainda dê para simplificar. Vamos ver se dá por 3. 9 com 10, 15. 9 com 14, 13, 18. Ó, ainda dá para simplificar por 3, tá? Ainda podemos simplificar por 3. Vamos ver quanto que vai dar. Lembra da regrinha, né? Dividido por 3. Aqui dá 1.650. E aqui, 5.109 dividido por 3 dá 1.703. Vamos ver se ainda dá? Dá 10, 11, não dá mais. Então, aqui a gente simplificou tudo que a gente podia. Tudo que a gente podia para poder ajustar aí. Então, gente, ó, esse foi o resumo aí do capítulo 13 para vocês, tá? O que eu vou querer que vocês façam agora? Agora, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, entra lá no P4+, e vocês vão estar com o capítulo 13 habilitado para vocês resolverem as atividades, ok? Então, vocês vão ter lá no ciclo ativo, ó, o meu ciclo ativo é diferente do de vocês, mas vocês vão ter o capítulo 13 habilitado, tá? Eu habilitei para vocês resolverem as atividades, ó lá, tá bom? Então, eu peço que vocês entrem lá no P4+, procurem lá no ciclo ativo o capítulo 13, que está habilitado para vocês fazerem esse trabalho. Vai ser em formato de trabalho, tá? Então, vai ser a primeira listinha que vai contabilizar como nota de trabalho, ok? Um beijo, nos falamos no chat.